Bom dia, de novo, para quem eu não dei bom dia. O que eu preparei hoje não é algo muito extenso, porque... Deixa eu achar aqui onde está. Bem, o Guilherme tem discutido muito sobre isso, tem muito conteúdo sobre isso, principalmente uma abordagem bem teológica, os limites reformacionais do Everdiano. O que eu pensei em fazer, que talvez seria uma contribuição, de trazer como que isso é visto na filosofia especificamente, assim, o que é a teoria queer. Eu vou falar de teoria queer, basicamente. O que a teoria queer diz quais são os pressupostos filosóficos que estão por trás, os compromissos teóricos que tem ali e o que isso gera de complicações. Então, não é muita coisa, porque eu também quero privilegiar o nosso debate posteriormente. Como é uma palestra assim, um pouquinho técnica demais, assim, por causa da filosofia, eu vou ter o cuidado de sempre explicar as coisas que não estão muito claras, porque eu sei que tem gente aqui que é só simpatizante, tem gente que lê, tem gente que sabe muito. Agora, se eu falei alguma coisa que não ficou clara, faz um sinal aí para eu explicar melhor, ou então pergunta mesmo, me interrompe. Então, para a gente começar, eu vou dar uma definição do que é essa teoria queer, que se tanto fala. Queer é uma palavra inglesa que significa estranho, então já é uma crítica. O nome surgiu, ninguém mudou, e então deixou e hoje se refere a isso. Mesmo os ativistas, os intelectuais que são ativistas e militantes queers, eles ainda deixam, mas queer significa estranho. Então vamos lá. Queer é o nome dado a um campo de pesquisa variado que perpassa áreas como sociologia, literatura, antropologia, filosofia, psicologia, educação, entre outras, teologia. O que une todas essas áreas debaixo do mesmo guarda-chuva é a utilização das experiências de dissidências de gênero e sexualidade como um ponto de partida para a construção de práticas e discursividades no interior de cada uma dessas disciplinas. Vou repetir porque essa parte é importante. O ponto de partida desse guarda-chuva chamado teoria queer são as experiências de dissidência de gênero e sexualidade, sexualidades e práticas que são dissidentes do chamado heteronormatividade. Essas experiências são ponto de partida para se repensar alguns pressupostos de cada uma dessas áreas, da educação, da antropologia, da sociologia, da filosofia e da teologia. A teoria queer, então, ela questiona as tradicionais construções do saber e da condição de vida no Ocidente a partir das experiências de diversidade e dissidência de gênero, sexo e sexualidade. Historicamente, a gente sabe que a origem do movimento se deu, tem pouco tempo, no máximo 35, 40 anos, o que é muito interessante, como que uma transformação cultural se dá de maneira tão rápida, 40 anos, de se começar todo um campo de investigações. Majoritariamente, eles colocam ali o surgimento da teoria queer, desse campo de investigações, nas lutas por liberdade sexual gay, lésbica e transexual. Principalmente em 1973, é uma data bem específica, porque foi quando a homossexualidade saiu do termo de patologia da Sociedade de Psiquiatria Norte-Americana. Ela deixou de ser patologia e ela também deixou de ser crime. 1973. Além disso, então, movimentos de liberação sexual, despatologização e descriminalização. Por exemplo, tem um filme recente que conta de alguém que foi vítima dessa criminalização, que é o Alan Turing, aquele matemático que é o fundador das teorias de matemática computacional contemporâneas, que foi executado. Ele não foi executado, ele tinha duas opções. Ou ele passava por castração química, ou era executado, ele pediu primeiro a castração e depois ele se matou, porque era homossexual. O filme conta essa trama, chama Jogo de Imitação. Sem spoilers, né? Por favor. Então, descriminalização, despatologização, uma filosofia que é muito influente, um pensador que ele é a base de todo mundo, é o Michel Foucault. A História da Sexualidade, que ele construiu, que tem 3 volumes, chama História da Sexualidade, que a gente acha que vai falar muito sobre sexualidade, mas ali ele está tratando sobre poder. No primeiro volume da História da Sexualidade, ele cria o conceito de biopolítica, que ele fala que o assunto hoje da política contemporânea
é majoritariamente a vida humana no centro da gestão e dos interesses do poder. O poder cuida de gerir a vida dos seres humanos e, consequentemente, a sua sexualidade. E principalmente o que eles chamam de o maior pânico sexual do século, que foi a descoberta da SIDA, né, que é a Síndrome de Imunodeficiência, que é a AIDS, né, de Síndrome de Imunodeficiência Imunológica. Por quê? Ainda que a homossexualidade tenha passado de um estágio, ela não era mais entendida como uma patologia e nem como um crime, agora, mesmo assim, ela era vista por causa da AIDS como um meio de transmissão de um pânico sexual. Então, isso também gerou e fomentou uma série de discussões que começou a montar esse campo chamado queer. Lembre-se, isso não é formal, não tem uma universidade sobre isso, não tem uma disciplina acadêmica sobre isso. Os teóricos que escrevem sobre isso, que estão dentro desse guarda-chuva chamado queer, eles, quando escreveram, nem sabiam disso, mas também quando eles criaram esse conceito para juntar essas pessoas ali, eles gostaram da ideia. Eles falaram, tá bom, eu me reconheço colocado nesse grupo. Então, esse é o contexto social. Em especial, então, esse contexto histórico, ainda que a homossexualidade tinha sido despatologizada, então grupos intelectuais começaram a questionar essas configurações políticas que fomentavam esse tipo de preconceito e um tipo de pânico social também. Para caracterizar esse regime de discursividades, a teoria queer criou na década de 1980, o conceito de heterossexualidade compulsória, para se referir à exigência que todos os sujeitos sejam heterossexuais. Observe, isso é diferente de heteronomia, eu vou falar sobre isso. A heterossexualidade compulsória é a necessidade que existe um regime de discursos que se dão na educação, na política, na família, de que todo mundo seja heterossexual. Além disso, eles também criaram o que a gente chama de heteronormatividade, que é diferente, que ela diz o seguinte, que as pessoas devem ter um comportamento que denota a organização da sua vida conforme o modelo heterossexual, mesmo que ela não tenha uma prática heterossexual. Então são coisas diferentes. Heterossexualidade compulsória obriga que as pessoas não reconhecem pessoas que não são heterossexuais, é compulsório. E heteronormatividade é uma forma de organizar a vida sexual de uma pessoa segundo o padrão heterossexual, mesmo que ela não tenha práticas heterossexuais. Um casamento monogâmico, ou ainda no campo do regime simbólico, os romances que se tem muito parecidos com os romances heterossexuais são simplesmente transladados para o campo da homossexualidade. Muitas pessoas testam essa hipótese sobre a heteronormatividade. Ou seja, no raciocínio da teoria queer, a heterossexualidade compulsória significa que todas as pessoas que não são heterossexuais ou são doentes ou precisam ser explicadas. Ou seja, todo esse discurso que tenta achar uma origem da homossexualidade, ele inclusive é rejeitado hoje pelos teóricos mais contemporâneos. Por quê? Porque se você tenta achar a origem disso, isso já dá testemunho de que tem uma norma por trás, que seria a norma heterossexual. Então eles rejeitam isso. Não querem saber de fundamentação biológica, eles não querem saber de traumas da infância. Eles abriram mão desse discurso, porque isso denotaria que existe um padrão que eles não reconhecem como padrão. Já no caso da heteronormatividade, as pessoas se tornam coerentes desde que se identifiquem com a heterossexualidade como modelo. Isso é, mantém uma linearidade entre gênero e sexo. Como assim? Ter pênis significa ser masculino. Não ter significa ser feminino. Há uma linearidade, uma mimese, uma imitação do meu gênero com o meu corpo. Isso é heteronormatividade. Isso é onde os teóricos queer tentam atacar. Eles não querem que isso seja necessariamente ligado. Necessariamente. Pode ser que aconteça, mas quem escolhe sou eu. A Judith Butler, que é um dos principais nomes, é uma professora de filosofia da Universidade da Califórnia. Ela dá aula no departamento de literatura, na verdade, mas a formação dela é em filosofia. Ela fala que esse ato que
todos têm na primeira infância de determinar que o médico, quando a mãe pergunta é menino ou menina e o médico fala é menino ou menina por causa do órgão genital, isso tem que ser abolido, porque não funciona assim, não nasce assim, não há essa linearidade necessária. A pessoa tem que ter a possibilidade de construir da forma como ela quiser. Quem defende essa linearidade necessária, eles caracterizam como heteronormatividade. Tá. Então, primeiro, só começando com esse panorama histórico e a introdução de alguns conceitos. Se alguém tiver alguma dúvida, não ficou claro, pode fazer pergunta. Com a retirada, então, da homossexualidade de categoria de crime e de patologia, a heterossexualidade compulsória começou a perder força em alguns países. E aí, consequentemente, a teoria queer começou a ganhar espaço. Agora, eu falei para vocês, quando eu defini, que teoria queer é um campo de pesquisa que problematiza todas as áreas do saber a partir das experiências de sexualidade e gênero dissidente, experiências homossexuais, transexuais, etc., bissexuais. Só que o modo como elas fazem essa crítica, elas não apenas problematizam essas disciplinas, elas também atuam em 3 níveis fundamentais na realidade. Isso é muito interessante da gente entender, porque também isso aqui está na base do Foucault. Eu chamo isso de tripé Foucaultiano, do que onde a teoria queer atua necessariamente, que é nas práticas de si, ou seja, na construção do meu eu, nas discursividades e nas instituições. Práticas do eu, ou seja, subjetivação, discursividades, ou seja, regimes discursivos e instituições. Isso é muito importante. Acho que, com exceção dos 2 primeiros, o do meio, discursividade, o Foucault não é apenas um discurso, né? Essa coisa da discursividade é muito interessante para ele, porque a teoria queer também baseia muito na linguagem como performance, na linguagem enquanto atos de fala. Isso é importante também, que quando eu digo alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa também. Isso é bem importante, porque essa construção sexual e de gênero, de sexualidade, ela vai se dar também por uma repetição desse discurso, por regimes de discursividade. E por isso que eles atacam os regimes que ainda trabalham na chave da heteronormatividade. Entendeu? Mas antes de falar da discursividade, vamos falar das práticas de si. Então, a partir das experiências sexuais divergentes, se questionam primeiro as práticas de si, ou seja, os processos e as tecnologias de formação do self, do eu, de quem eu sou. A estética da existência, como diria o Foucault, individual. Ou seja, e aí por isso que a teoria queer e todos os desdobramentos dela aparecem tanto na moda, com as roupas, nas cirurgias, as que eu faço no meu próprio corpo, o entretenimento, todas essas coisas são ressignificadas a partir das outras possibilidades de gênero. Não necessariamente porque eu me entendo como homem, eu preciso me vestir como um homem, por exemplo. Um caso famoso que a gente tem no Brasil, que esse é o princípio do travesti, né? Que é um caso que a gente tem, que é o Laerte, aquele cartunista que se veste hoje como uma mulher. É engraçado que o Laerte, porque ele é intelectualizado, ele está sempre fazendo crítica social, tal, falam que ele é um crossdresser. Bobagem, ele é um travesti. Basicamente isso, não tem nada de... Ele é um travesti. Ele fala, o pessoal começou a me julgar de crossdresser, eu sou um travesti. Pronto, acabou. No começo ele se falava só de travesti. Mais pra frente eu vou falar sobre isso, como ele começou a mudar isso, em razão de uma coerência interna aqui, que eu acho que é a fraqueza do movimento. Mas vamos deixar a cereja do bolo pro final, né? Senão não tem graça. Então, o primeiro lugar que a teoria queer atua é nessas práticas de si, que é criar novas formas de vida que não sejam moldadas pela relação direta entre genitália e gênero. Eu transformo o meu corpo, o meu modo, a minha forma de vida, a minha estética da existência a partir das minhas experiências sexuais que são dissidentes. Não entram nessa norma. Bem, os meios mais famosos de fazer isso foi na criação de novos conceitos que descrevem as práticas de si. Esse foi um dos trabalhos fundamentais da teoria queer, foi a criação de conceitos que vão descrever essas construções pessoais. A Judith Butler, que é essa
a rainha da teoria queer, ela criou o conceito de performaticidade de gênero, sexo e sexualidade. Ou seja, ela publicou um livro que chama Problema de Gênero. Esse livro está esgotado no Brasil, inclusive a Judith Butler vem em São Paulo em setembro agora para o primeiro seminário de teoria queer brasileiro, que vai contar assim, com os nomes internacionais, os maiores, ela e muita gente da América Latina também. Qual que é a base da teoria da Judith Butler? Muito fundamentada em atos de fala e Michel Foucault. O que ela diz? Que tanto o gênero, quanto o sexo, quanto a sexualidade, vocês entendem essa diferença, né? Gênero masculino e feminino, sexo, órgãos genitais e sexualidade, o que eu faço com os dois. Cada um desses para a Judith é performance, é construído. São atos repetidos, essa é a descrição dela, atos repetidos que dão a sensação de uma natureza. Ela não crê em natureza, ela é puramente historicista. São atos que eu repito todos os dias, que dão a aparência que eu construí uma natureza heterossexual, homossexual, bissexual, transgênero, etc. Esse é um dos conceitos fundamentais. Uma outra criação de conceito é de uma filósofa francesa chamada Catherine Malabou. Ela foi aluna do Jacques Derrida, que é famoso na filosofia pós-estruturalista com a desconstrução. E ela, então, aplicou o que ele fez na gramática, na filosofia e na metafísica, ela aplicou as teorias de gênero e ela criou o conceito de plasticidade para descrever a condição humana fundamental. É uma condição plástica, em que a gente molda do jeito que a gente quiser também. Nos dois raciocínios, observem que a teoria queer ela é muito influenciada pelo que a gente chama de pós-estruturalismo francês, que é a filosofia do século XX, que tem seu início ali em Foucault, também tem ali Deleuze, Derrida. O Roland Barthes, ele ainda é estruturalista, na verdade, ele é o meio do caminho. Assim, o Roland Barthes, também francês, que escreve muito sobre imagens, sobre fotografia e literatura, ele era um estruturalista, passou a ser um pós-estruturalista. Qual que é a acepção mais básica do conceito? É que não há estrutura humana. Não existe estrutura humana, é um historicismo radical. Tudo aquilo que é característico do ser humano foi construído historicamente. Esse é o pós-estruturalismo. Inclusive tem um debate muito famoso da década de 70 entre o Noam Chomsky, que é um estruturalista famoso da linguagem, com o Michel Foucault. Tem no YouTube, inclusive, legendado, em que eles primeiro começam falando sobre natureza, para falar sobre isso. Um era estruturalista e o outro pós-estruturalista. Depois eles vão falar sobre justiça, porque os dois também têm essa pesquisa na área política. Compensa ver para a gente ter, assim, condensado um vídeo inteiro sobre... Acho que no YouTube está justiça, natureza e justiça. Foucault e Noam Chomsky. Então, teoria queer, para atacar as práticas de si, criou dois conceitos fundamentais, criação de vários conceitos, mas esses fundamentais, que é a plasticidade e a performaticidade. Para falar que eu construo quem eu sou em atos repetitivos na história. É plástico, o meu sexo, meu gênero, minha sexualidade. Eu transformo meu corpo por meio de cirurgias. Se eu não tenho dinheiro de fazer essas cirurgias, eu transformo ele por meios visuais. A capa do livro da Judith Butler fez muito sucesso, porque o livro era Problema de Gênero, né? Gender Problem, e tinha duas crianças lá, assim, na capa, uma fotinha antiga de família, assim, que você não conseguia reconhecer quem que era menino ou quem que era menina. E a foto era intencional, para mostrar que tinha um problema de gênero ali. Então, quem não consegue fazer isso por meio de uma cirurgia plástica, porque é caro, faz isso por roupas, faz isso por outras coisas, pela moda. Segundo ponto que a teoria queer atinge são as discursividades, são esses regimes de discurso que eu falei, que são questionados também a partir das experiências homo ou transexual. Por discursividades, o Foucault entendia um regime de verdade que perpassa todo o campo social, não apenas em documentos oficiais. Existe uma escola na historiografia contemporânea também que foi muito influenciado pelo Foucault, e também o Foucault foi muito influenciado por eles, que é a Nova História, ou a Escola dos Análises, que é uma escola também francesa, que eles mudaram o paradigma de se fazer história. Antes dele, a historiografia era muito ligada aos documentos mais oficiais, eram as crônicas, se fazia história a partir de documentos mesmo, porque ele dava confiabilidade à história.
A partir da escola dos análises, qualquer coisa é motivo ou documento ou ponto de partida para a história. O Jacques Legoff escreveu várias biografias de gente desconhecida na época, que é um historiador da nova escola. Lucien Febvre escreveu uma biografia sobre Lutero, assim, não necessariamente ele era um religioso, mas escreveu uma biografia sobre ele. Então, assim, não há mais para eles a necessidade de ter um documento oficial. Qualquer coisa é documento para se fazer história. Qualquer coisa é um regime de discursividade. Então, não só se alguém fosse fazer uma história nessa chave historiográfica nossa contemporânea, ele não necessariamente precisava pegar as atas das nossas reuniões, os documentos oficiais. Bastava pegar uma novela, uma revista, uma música, qualquer coisa serviria para se compreender qual que era o regime de verdade daquela época. Então, essas discursividades são esses regimes de verdade. Então, novelas, filmes, músicas, aulas, livros, fotos, cursos universitários, então agora eles estão carregados dessas relações de poder que buscam romper com os padrões monolíticos da heteronormatividade ocidental. Passou-se a produzir muito mais para se influenciar na cultura a partir de então, principalmente nessa cena underground do cinema, da música, da literatura, muitos que o James Hunter chama de artefatos culturais. Não apenas eram indivíduos que mudaram suas práticas, eles também tinham que viabilizar para que um regime de verdade começasse a circular dentro da sociedade. Como é que se faz isso? Com livros, fotos, coisas que uma pessoa pode pegar, ler, interpretar, passar para o outro, escrever a respeito. Isso é muito importante para se mudar uma cultura. E, por fim, as instituições, como falei para vocês, que são o último âmbito em que a crítica queer acontece. Escolas, boates, bairros inteiros. Lá na Inglaterra tem a Soho Street, que não é só um street, é um bairro todo em que eles chamam da meca homossexual. Lojas, agora todas elas são arquitetadas e constituem aquilo que Foucault chama de visibilidade das discursividades. Isso é muito interessante. O Foucault fala que num regime de verdade, de discurso, existe não apenas aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente vê também, e que dá condições de visualizar aquele regime de verdade. Tanto que ele é coerente a esse princípio da filosofia dele, o Foucault, que quando ele queria estudar o poder político, ele não começou a falar e escrever sobre poder político, ele foi estudar a estrutura arquitetônica da penitenciária, o panótipo do Bentham, né, que é uma estrutura arquitetônica em que tem uma torre de vigia no meio, em que ela consegue ver tudo o que está em volta sem deixar que ninguém veja quem está lá dentro. Essa é a estrutura do panótipo, é a estrutura do que ele fala do poder disciplinar da sociedade. Ele foi estudar as estruturas escolares, as estruturas hospitalares, penitenciárias, escolas e hospitais. É a chave para ele falar sobre a sociedade disciplinar. Eu estava pensando, mas isso é só uma hipótese, eu não sei como que isso se daria não, mas eu conversei com o Carlão, com o Pijama, com o Gustavo já sobre isso, que para a gente aplicar um método Foucaultiano nessas questões queer, um bom meio da gente interpretar como que está se dando na nossa cultura seria a gente estudar os banheiros, a arquitetura dos banheiros, em que originalmente a gente sempre tinha 2 banheiros, masculino e feminino, e agora a gente começa a ver uma arquitetura que começa a comunicar uma discursividade aí, entrando sorrateiramente dentro das nossas estruturas sociais mais comuns, por exemplo, shoppings. A gente já tem shoppings que tem um banheiro, por exemplo, só para mães, em coisas de maternidade. A gente tem boates já com banheiros que eles chamam de banheiros unitários, né? Que é um banheiro só para todo mundo, homem, mulher, quem quiser ir para lá. Talvez a estrutura do banheiro, a estrutura arquitetônica do banheiro comunicasse alguma coisa. Se a gente quisesse um negócio mais pluralista, a gente teria que multiplicar o número de banheiros, a gente teria que diminuir, colocar um só. Como é que seria essa estrutura interna? Questionar isso e observar como isso tem sido feito em lugares do mundo. Daria até uma pesquisa de campo muito interessante, viajar para conhecer boates, bares em que estão fazendo esse negócio. Pesquisar como isso tem feito. E como que também o capital influencia nisso também, uma questão econômica, porque é muito mais fácil você ter um banheiro só no lugar, imagina, isso é o que todo comerciante quer ter. Reduz-se uma problemática a um banheiro só, do que criar uma série de outros banheiros. Então, até que ponto a gente vai começar a se adequar a entrar num banheiro só e a começar a achar aquilo comum, e como isso vai mudar o nosso regime de verdade por um regime puramente arquitetônico.
Então é assim que trabalha e se faz uma crítica das instituições. Então, nesse sentido, a gente pode resumir esses 3 pilares com a seguinte expressão. Então, com essas estruturas arquitetônicas, ou seja, instituições, elas reforçam o discurso de uma sociedade disciplinar que forma indivíduos dóceis e produtivos, percebe? Estrutura que reforça um discurso e forma sujeitos dóceis e não resistentes a essa discursividade, que é a mesma coisa que acontece na teoria queer. Então, para resumir essa primeira parte e entrar assim, já caminhando para o final também, a gente pode dizer que a teoria queer utiliza das experiências de dissidência de gênero e sexualidade como um ponto de partida para o questionamento de práticas de si, discursividade e instituições no interior de uma sociedade. Agora, o ponto central da teoria queer é o que eles estão discutindo, o que eles estão questionando com toda essa problemática em todas as áreas das práticas de si, arquiteturas e instituições. Qual é o ponto aí? Nessa negação de uma naturalização dos gêneros envolvida no corpo da pessoa e da sua sexualidade, segundo uma configuração genital, aponta então necessariamente para a história e para o caráter construtivo das subjetividades. Como assim? Se a gente nega que a gente tem uma natureza, mesmo se ela foi afetada pela queda ou não, o que sobra para a gente? A história. A gente tem que construir isso historicamente. E toda a filosofia queer nasce desse esforço, que não é originário dela. Ele já está na filosofia ocidental há algum tempo, que é o que a gente chama na filosofia ocidental de filosofia da diferença. O que é a filosofia da diferença? Ela faz parte de um projeto maior dentro da filosofia de questionar a metafísica ocidental, a construção da realidade, do modo como os ocidentais entendem a realidade. Quem começou fazendo isso? Claro que não foi só ele, mas quem que é o ponto marcante para todos os pensadores, por exemplo, do pós-estruturalismo? Nietzsche. O Nietzsche era um historicista no sentido fundamental do termo. O método, a teoria do conhecimento dele era o perspectivismo, ou seja, tinha que se perspectivar as coisas, porque elas eram históricas mesmo. Então, a gente vendo de outros pontos, quanto mais diferente, melhor, a gente ia ter uma compreensão maior. Porque isso aqui não existe uma natureza, uma substância, uma essência disso. Então, existe uma tradição chamada filosofia da diferença. Ela é da diferença por quê? Porque ela questiona uma outra filosofia que era feita antes, que era a filosofia da identidade. Ela questiona a natureza, a identidade, o que faz das garrafas, garrafas. Qual é a ideia de garrafa que perpassa todas as garrafas para a gente ver e saber, isso aqui é uma garrafa, isso aqui é uma garrafa, isso aqui não é uma garrafa. A filosofia da identidade fala, tem uma ideia, aí depende do que é nessa filosofia da identidade. Se eles são platonistas, se eles são formalistas, não interessa. Há uma identidade ali. O pessoal da diferença fala, não, é histórico, eu comecei a chamar isso aqui de garrafa e daqui para frente pode ser que eu não chame isso aqui de garrafa mais. Era o método do Nietzsche. O Nietzsche fala que a gente tinha que transvalorar as coisas. O método da transvaloração é que isso aqui tem um significado e um valor na sociedade e a gente faz uma avaliação. Transvaloração é sinônimo de avaliação. A gente avalia até que ponto a gente quer conservar ou não. Eu quero conservar a caneca, mas eu não gostei desse desenho dela. A gente tira e fica só com a caneca. É o que, por exemplo, ele falava que tinha que ser feito com o cristianismo. Tem algumas coisas que são interessantes mesmo no cristianismo. Mesmo no livro dele, O Anticristo, em que ele faz uma dura crítica ao cristianismo, ele ressalta algumas coisas de Jesus, por exemplo, como o espírito livre, etc. O apóstolo Paulo não sobra nada, porque Jesus é pop, né? E aí mas então sobra alguma coisa. Nessa transvaloração fica alguma coisa, que é, no caso, o Jesus aí, um espírito livre de Jesus, um questionador, mas todo o resto, o dogma, a igreja, pelo amor de Deus, o apóstolo Paulo, fica tudo de fora. Isso é transvalorar. É isso que a teoria queer faz. E o Nietzsche, o Heidegger, influenciou toda uma tradição filosófica. Foucault, Deleuze, esses que eu falei, Jacques Derrida, todos eles são dessa filosofia da diferença, em que encontra também nesse pós-estruturalismo francês que advoga que a história é o âmbito determinante na formação das identidades. E muito coerente com essa postura, então, que a teoria queer se reivindica, ela busca, através, então, dos seus questionamentos, afirmar uma diferença em contraponto com as filosofias da identidade. Eu até trouxe a revista desse mês, a revista Cult, é sobre esse tema, sobre a ditadura da heteronormativa.
E aqui eles fizeram a propaganda do evento que a Judith Butler estará aqui. E aí eu fiquei muito animado porque sustenta, pelo menos em parte, o que eu estou querendo falar para vocês. O nome do seminário é Primeiro Seminário de Queer, Culturas e Subversões das Identidades. Se é uma filosofia da diferença, ela tem que subverter, ela tem que questionar todo tipo de identidade, todas. Porque qualquer identidade seria problemática para uma filosofia da diferença. Então, muito coerentemente com essa postura, ela buscou então questionar todas as identidades de casamento, família, sexualidade, amor, afeto, moda, teologia, a partir dessas, afirmando a diferença, afirmando os casos minoritários ou não, que são diferentes dessa heteronormatividade. Então, segundo esse raciocínio, um corpo transexual, ou um corpo travestido, ou um transgênero, um bissexual, ele aponta para uma outra episteme, ou seja, ele aponta para uma outra cosmovisão. Episteme e cosmovisão estão quase bem próximos, assim. Episteme no Foucault e cosmovisão para a gente. Isso aponta para uma forma de se olhar ao mundo. A teoria queer, a filosofia da diferença, eles querem dar um óculos para a gente. Um óculos em que a gente enxerga toda a realidade, não a partir da identidade, mas da diferença. E isso vai privilegiar um discurso que não fala sobre o natural, mas fala da história e fala da diferença. Ou seja, o cerne da teoria queer é a mesma dificuldade que se existe para sustentar uma filosofia da diferença. Porque ainda que a filosofia da diferença seja o que a gente tem de mais contemporâneo, já tem gente que começou a identificar uma lacuna. E eu acho que esse é o ponto principal. E se eu trouxe uma contribuição, essa contribuição que eu pretendo trazer, é que tem um pressuposto na filosofia da diferença. De que a gente não precisa da identidade. Que a gente afirma a exceção ao invés da regra. Mas é mais do que isso. A gente abre mão da regra pela exceção. E qual que é o problema disso? É que na acepção mais simples da palavra, só tem como a gente afirmar uma diferença se tem identidade. Só tem como a gente afirmar uma exceção, por exemplo, um estado de exceção, quando se suspende a constituição de um país e se abre um estado de exceção, uma ditadura, a gente só pode falar que houve uma exceção porque tinha uma regra, porque tinha uma constituição para ser suspensa. Por quê? Percebe que... E aí tem um filósofo contemporâneo também, que é um continuador da obra do Foucault, mas ele também traz descontinuidades, que é o Giorgio Agamben, que é um italiano. Ele fala, o projeto dele é de fazer uma filosofia da indiferença. Porque ele fala que o que criou a filosofia da diferença, o que ela criou? Ela suspende a identidade e apresenta uma diferença pura. Só que aí não tem conteúdo dessa diferença, porque como é que a gente avalia o conteúdo dessa diferença se a gente não tem a norma? E aí ele fala que isso criou um estado de indiferença. A gente simplesmente indifere e não sabe o que é o quê. Ele faz isso no âmbito político, ele fala isso sobre estado de exceção e sobre ditaduras, pensando, por exemplo, no segundo Reich, no terceiro Reich alemão. O que aconteceu ali que o Hitler foi eleito democraticamente, só que ele suspendeu a Constituição e a Alemanha viveu um estado de exceção durante 12 anos. A palavra dele era a lei. Só que, muitas vezes, ele falava uma coisa e se contradizia depois disso. E não tinha problema. Por quê? Porque não tem um padrão. O padrão é ele. Isso gera um estado de anomia, que o Agamben diz. Não há lei mais nesse estado. E um estado desse tende a se degenerar. Por isso que todo o projeto do Agamben é ultrapassar esse binômio de diferença e identidade, porque para ele fala que isso não é produtivo. Não faz diferença. Não tem muita proficuidade você afirmar uma diferença pela diferença, se você não tem a identidade para fazer o contrapeso. Isso está desde o cerne da filosofia ocidental. Quando o Parmênides afirmava que toda a realidade é estática e o movimento que a gente percebe é ilusório, e o Heráclito afirmava o devir de todas as coisas. A filosofia da diferença é muito mais heraclítica, todo mundo ama o Heráclito, enquanto a filosofia da identidade é parmediana. Parmediana, ó. Que absurdo. Parmediana é bem gostoso. Parmênica, sei lá. Parmenidiana, do ponto de vista da estrutura das coisas.
Aí veio Platão e falou assim, bem, não tem como a gente saber que um ponto está parado se não tem coisas movimentando em volta dele. Como também não tem como a gente falar que tem coisas movimentando se não tem um ponto de vista parado. Ou seja, uma pressupõe a outra, é um acoplado. Então essa crítica que a filosofia da diferença faz à metafísica ocidental, ele pressupõe a metafísica ocidental. Da mesma forma que essa crítica que a teoria queer faz às identidades de gênero, e é o que eles chamam de ditadura da heteronormativa, pressupõe isso. Há uma falta ali que está oculta e que denuncia os esforços queer e que exige deles coerência. Eu lembro que eu ia contar uma história do Laerte para vocês, eu guardei para agora, que foi quando o Laerte começou a se travestir, ele apenas se travestia, ele apenas se vestia e se maquiava de mulher. Hoje ele já, as pessoas perguntam para ele assim, Laerte, é o Laerte ou a Laerte? Ele fala, tanto faz. Eu não sei, nem eu sei. Isso não é, ele não abriu mão das coisas, ele está sendo coerente, porque essa episteme que a teoria queer gerou é uma que a gente pode dizer de uma episteme instável. É uma lógica paraconsistente. Por quê? Se é a diferença pura, eu não posso estabelecer nenhuma identidade. É o que a Judith Butler também é bem coerente quando, numa entrevista recente também da revista Cult, algumas edições atrás, do ano passado, fizeram uma pergunta para ela se ela se compreendia lésbica. E ela disse assim, observa essa resposta dela, diz muito sobre a teoria queer. Ela fala assim, apesar de ser chamada lésbica e de me chamar assim às vezes, embora não diariamente e nem em todas as circunstâncias, me recusaria a instaurar o lesbianismo como ordem do ser. Isso não porque as lésbicas não existem, elas estamos aí por todos os lados. É porque devemos ser cuidadosas com o que queremos expressar com um termo, deixando sempre ele ser um campo aberto de contestações. Ela é muito coerente, mas também é o ponto de Aquiles da teoria queer, de não se deixar afirmar uma identidade, porque ela afirmando a identidade dela, seja lésbica, transexual, não sei o quê, ela recai numa filosofia da identidade, e aí não tem diferença aí mais. Ou seja, uma lógica meio paraconsistente. Que para a gente usar a linguagem do Salomão, é o melhor que eles conseguem debaixo do sol. Porque eles abriram mão dessa modalidade transcendente, de onde vem essa identidade. Então é natural que essas coisas vão desmoronando mesmo e caindo em uma das modalidades, para a gente falar com Doivert, que é a modalidade histórica. E aí tudo recai na modalidade histórica. Então, para terminar, a filosofia da diferença, então, ela traz essa contradição, e isso seria para a gente fazer uma aplicação pastoral para algumas questões que eu nem entrei muito em questões pastorais e tal, mas talvez um modo, e a gente pode, as perguntas e o debate pode ser nesse sentido, a gente pode pensar que um modo adequado da gente lidar com todos os campos que a teoria queer atinge, porque ela atinge vários, jurídico, estético, histórico, educacional, a gente tem que tomar cuidado com que afirmar isso, lembrando desse tendão de Aquiles deles, e afirmar que também isso deve ser tratado de maneira plural. Porque se for tratado de maneira meramente historicista, isso se torna ideológico. A gente tem que deixar não se tornar uma ideologia. Porque é a acusação que eles fazem para a heteronormatividade, de que é ideológico, porque perpassa e engole todas as outras instâncias, inclusive da diferença. A gente tem que reconhecer a diferença mesmo, porque se tem identidade, tem diferença. Agora, a gente não pode deixar que isso engula outras esferas, porque senão se tornaria ideológico. Agora, se tem alguma coisa que a gente pode aprender com a teoria queer, é isso. Porque a gente experimenta um fenômeno muito interessante, e é bom que isso esteja acontecendo agora, porque significa que há espaço para que isso aconteça, de muita gente que se diz crente no Senhor Jesus, fiel, é cristão, você pega o credo apostólico e fala assim, nega alguma coisa que ele não nega, ele subscreve tudo, mas ele se diz atraído por pessoas do mesmo sexo. Isso, a gente tem que melhorar os conceitos. Uma das coisas que é fundamental nesse momento é a criação de conceitos. A gente não pode reduzir a discussão a conceitos genéricos. Por exemplo, uma pessoa dessa que é cristão, ele não pode dizer, eu sou um cristão homossexual. Porque, como a Judith Butler falou, existe um conjunto de coisas que quando eu me digo homossexual, eu tenho que abrir mão e eu tenho que comprar.
e eu tenho que deixar isso aberto para questionar esse tipo de coisa. Então, quando alguém chega para a gente em crise, a gente tem que falar, olha, não compre os pacotes, porque necessariamente vai eliminar outras possibilidades. Nem mesmo a filosofia da diferença faz isso. Por que você tem que fazer? Há uma espécie de uma opressão, porque geralmente é assim, os movimentos o cume mais ideológico do movimento LGBT, ele ainda está se organizando. É muito interessante nos artigos que em um artigo eles têm um conceito de homofobia, no outro eles questionam o mesmo conceito, apresentam um conceito mais amplo, um conceito menor, ou seja, é uma construção. É muito recente, tem 40 anos. Só que eles não sofrem por isso, porque eles estão lá no topo da ideologização. Quem sofre é quem está embaixo. Porque se sente oprimido por esses novos regimes de discursividade e quer mudar o quê? As suas práticas de si. Então a gente tem que, se tem alguma coisa que a gente pode aprender, é que a gente não deve deixar levar tudo junto, jogar água fora com o bebê dentro. Calma, não vamos afirmar, não vamos comprar um pacote transexual, um pacote homossexual, bissexual tão rápido assim, não. A atração do mesmo sexo é uma coisa. Homossexualidade, existe compromissos que você tem que assumir, de uma identidade que você vai ter que formar. E aí beira o problemático. Basicamente era isso, as raízes históricas e filosóficas do movimento queer, o que acho que o ponto de tensão, que o pessoal mais informado sabe desse ponto de tensão, mais informado eu estou pensando nos ideólogos mesmo da parada, Judith Butler, Catalina Malabou, tem muita gente na América Latina, no Brasil tem muita gente também muito boa escrevendo sobre isso, assim, gente boa no sentido de muito competente, escrevendo sobre isso, eles sabem dessa dificuldade, porque é uma dificuldade da filosofia da diferença, de todo mundo. Quem estuda Foucault, Deleuze, Derrida, vai ter que lidar com isso. Já tem gente questionando isso, por exemplo, o Agamben, ele não faz isso no âmbito do gênero e sexualidade. Ele tem um livro sobre nudez, que chama Nudez, que é sobre corpo, tem alguns insights muito interessantes lá, que ele fala do corpo glorioso, do corpo messiânico, que é alguma coisa que a gente pode explorar. Mas nesses regimes mais populares, mais cultzinhos, assim, a gente tem que sempre questionar. Peraí, isso aí tem uma identidade aí. A gente não está questionando os padrões, a gente não está abrindo mão de tudo, então não pode afirmar nenhum. Porque se você afirmar um, você pressupõe os outros. E aí a gente entra e mostra a falha. Talvez um caminho, eu não acreditaria que o caminho do Agamben, tanto que ele também não propõe isso como resposta, mas essa filosofia da indiferença do Agamben não contribui muito, não. Se fosse colocar no banheiro, seria o banheiro unitário lá, que serve para tudo e para todos. Eu acho que não contribui, não. Talvez os próximos desenvolvimentos mais na ponta da lança, assim, da reflexão cristã, filosófica, seria a gente pensar num pluralismo mesmo, assim, que pressupõe estruturas normativas e identidades, mesmo para afirmar a diferença. Mas a gente não está querendo negar a diferença, não, mesmo para afirmar. Porque também tem especificidades biológicas, construções biológicas muito específicas, que devem ser levadas em consideração. E a gente precisa ter uma filosofia com uma conceitografia bem ampla para envolver essas questões. Basicamente era isso. Obrigado pela paciência. Muito bom, obrigado.